Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e este é o nosso segundo episódio com o tema Como me tornei empreendedora da minha carreira. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Ju Dias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, divido a apresentação com uma dessas deusas. E neste episódio, eu estou com a Ju Dias. Bora chegar, Ju Dias? Salve, pessoal! Cá estou. Eu vou apresentar aqui a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje, que é a Simara Conceição, empreendedora, atua no marketing digital e desenvolvimento web. Ela é criadora do podcast Quero Ser Dev, que inspira mulheres na transição de carreira para a área de tecnologia. Simara Conceição, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço demais o convite. Vai ser incrível participar com vocês para ecoar nossas vozes femininas. Muito bem, bem-vinda, Simara. Muito obrigada pela participação. Simara, eu te conheci, você estava, atuando com marketing digital dentro do movimento Black Money, né? O movimento é um ecossistema que desenvolve afroempreendedores. E eu te conheci neste movimento, você fazendo toda a campanha de marketing digital para eles. E aí, você hoje está atuando em outras frentes também. Conta um pouco para nós como é que foi esse seu despertar de empreendedora da própria carreira. Conto. É muito emocionante quando eu falo sobre isso, porque preciso resgatar o passado, né, para falar dessa decisão louca de embarcar no mundo da tecnologia. E tudo começou quando o meu talento ele não foi absorvido pelo mercado. Então, eu sou uma pessoa de criatividade que estava numa faculdade de marketing, mas por não ser uma faculdade renomada, por eu não ter concluído, eu cheguei até o 8º semestre e decidi abandonar. E meu inglês não era fluente, ainda não é, na verdade. Então, eu não fui absorvida numa grande agência. Então, eu precisei, para viver o meu sonho, para me tornar uma pessoa de criatividade, eu decidi lançar a minha agência. Só que no início era algo muito pequeno, era algo por sobrevivência. Então, ao longo dos anos, eu fui pensando e fui evoluindo juntamente com os clientes, juntamente com todo o meu conhecimento. Eu fui trazendo um crescimento também para a minha carreira, porque eu acho que o tema de vocês é sensacional quando a gente fala que empreender também é uma carreira. Então, eu fiz um plano de carreira dentro do empreendedorismo. E aí, nesse momento, eu percebo que marketing digital ele tem muito mais a ver com tecnologia do que as pessoas contam, do que as pessoas falam. E foi estudando de forma autônoma, com minha trilha de conhecimento que eu também criei online, quando eu percebi que as aulas da faculdade, do marketing tradicional, não me acrescentavam tanto, eu comecei a descobrir que o marketing digital ele é muito ligado à tecnologia. E aí, nessa vida louca de estudar online, eu fui indo para termos como SEO, meta tag, e eu fui me perguntando, cara, que merda é esta? E para responder essas perguntas, eu fui mergulhando no mundo da tecnologia. Foi aí que eu fui descobrir, também ainda no movimento Black Money, teve o Africa Tech, que é o braço educacional do movimento Black Money. E lá, eu fui ser monitora de uma turma, que foi uma turma para mais de 30 mulheres, em sua maioria lá no Rio de Janeiro. Eu era monitora de marketing digital, mas em desenvolvimento, eu era aluna. Então, foi a primeira vez que eu estudei programação para pessoas não programadoras. Então, é aquele básico, aquela coisa inicial, saber o que é um HTML, vi pela primeira vez o console do Google.
Então eu falei, é aí que eu coloco a meta tag. Então eu fui tendo respostas. Sim, eu fui tendo respostas e falei, cara, por que não dar essa virada na minha carreira? Eu comecei a perceber várias oportunidades de clientes querendo também site. Eu comecei a me questionar. Porque, assim, chega um momento que quando você cria uma trilha de conhecimento autônoma, chega um momento que parece que você trava. E aí eu comecei a buscar outras referências e a buscar mais cursos para não ficar fazendo tudo isso sozinha, para não querer acrescer conhecimento sozinha. Então eu comecei a perceber outras oportunidades. E eu pensei, cara, se um dia eu precisar voltar para o mercado, cara, não vai ser como marketing, porque a agência que lá atrás não quis me contratar como júnior, como estagiária, não vai querer me colocar hoje como sócia, por exemplo. Então eu pensei, cara, qual que é a profissão que pode me dar uma certa estabilidade, um salário confortável para continuar tendo minha vida confortável? O que é que eu posso aprender para inspirar outras pessoas negras? O que é que eu posso aprender para inspirar outras mulheres? E aí, nesse mundo louco, ainda com a Nina Silva também, eu fui cobrir a mídia dela numa palestra. E essa palestra era justamente dentro da Reprograma, que foi o curso assim que abriu toda essa minha vontade de empreender, porque era uma sala onde só tinha mulheres estudando programação. Aí eu pensei, cara, é agora. E eu fiquei desesperada, porque eu descobri ali que existiam ambientes assim em São Paulo. Eu não morava em São Paulo na época. Antes disso, eu passei por outras coisas também. Fiz Gama Academy, fiz curso online. Só que eram ambientes que eram majoritariamente masculinos, heteronormativos e homens brancos. Então, assim, já dá para imaginar que não é acolhedor, né? Então, assim, eu comecei a perceber que com essa coisa de encontrar pares, porque eu fui nessa turma da Reprograma, fui lá cobrir a mídia de Nina, e eu via que tinha mulheres negras, uma convidada negra para palestrar, então tinham professoras negras, e eu pensei, cara, me encontrei, sabe? E aí eu fiquei louca, passei pelo processo seletivo, sofri ansiedade, chorei, fiquei toda desesperada, achando que não ia rolar, e no fim das contas rolou. E aí me acrescentei também e acabei fazendo o Next da Movely, que foi na sede do iFood. E aí foi outra vez que eu vi diversidade dentro do mercado de tecnologia, quando a minha professora é uma mulher trans, a Luana. Ela foi até minha última convidada no podcast Quero Ser Dev, agora recentemente. Então, assim, a gente começa a perceber que esse não é um universo diverso. Ele não é um universo diverso. A gente começa a perceber que a gente está em passos que são curtos, mas as mudanças elas estão sendo propagadas. Tem um grupo de pessoas inquietas que estão tentando fazer uma transformação e eu quero fazer parte desse grupo. Então, foi assim que essa virada na minha carreira aconteceu. Que legal ouvir aí a sua história, Simara. Máximo respeito. Eu fui fazer aqui a lição de casa para entender um pouco mais sobre o universo da mulher na tecnologia e eu encontrei duas pesquisas interessantes que vão embasar aqui a minha próxima pergunta. A primeira é, segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, as mulheres ganham 30% menos que os homens na área de TI. A segunda pesquisa foi do ABC da Igualdade de Gêneros na Educação. As áreas, segundo a pesquisa, as áreas de humanas e saúde são as mais procuradas por mulheres, onde, por exemplo, o curso de enfermagem tem 84% de alunas. E já entre o público masculino, as áreas de maior interesse estão ligadas às exatas, onde, por exemplo, o curso de ciências da computação possui 85% de alunos. Então eu te pergunto, Simara, como é ser mulher negra na área de tecnologia e como é esse mercado e a quantas andam as mudanças necessárias na área para alterar esse cenário? É com você. Sim, o que acontece é o seguinte, como eu falei, são passos muito curtos, mas as empresas, de repente, elas decidiram que diversidade é importante. Mas nada muito romântico. Catiana trabalha com isso, ela sabe que as empresas, quando decidem que diversidade é importante, é porque elas querem lucrar mais. Por quê? Uma coisa que Nina fala muito também é que empresas diversas lucram mais, né? E não é só Nina que fala, tá em várias pesquisas isso. Então, quando a gente fala do mercado de tecnologia,
a gente tem apenas 13% dos alunos como mulheres na área de computação. E aí, 47% desiste do curso. Então, assim, desde a infância, a gente já não é estimulada, a gente, enquanto mulher, já não é estimulada, a gente, enquanto mulher negra, é menos estimulada ainda a viver nesse mundo de exatas, a pensar de maneira mais racional, de maneira mais lógica, porque lógica de programação é uma coisa que você desenvolve ao longo da sua vida, por exemplo, é raciocínio lógico. E se a gente não é estimulada na infância, nas brincadeiras, na escola, a gente não desenvolve isso de uma forma mais fluida, digamos assim. Tanto que foi uma das maiores dificuldades para mim, foi desenvolver o raciocínio lógico. Primeiro porque eu não sabia direito o que era. E aí me vem uma parada na cabeça. Cara, tudo que eu fazia no marketing, quando eu fazia lá fluxo de e-mails, no embalo de marketing para os clientes, aquilo era lógica. Mas eu não sabia que o nome era lógica, sabe? Então você acha, eu não fui estimulada, eu não sei as coisas. E aí você passa por toda uma questão que eu falo muito no meu podcast, que é sobre autoconhecimento, que é sobre acreditar em si mesma, que é sobre resgatar o seu repertório que você traz de outras profissões, que você traz de outras vivências. Então, assim, depois que a gente passa por esse ponto de se conhecer e de resgatar a nossa potência, fica mais evidente o quanto a gente é capaz. Mas eu passei por várias frustrações e ainda passo assim no dia a dia. Um outro exemplo, eu fui convidada para palestrar recentemente numa grande empresa e era a primeira palestra técnica que eu ia fazer. Geralmente eu falo mais sobre carreira, sobre transição de carreira, mas eu nunca falei sobre um assunto técnico, sabe? Eu nunca tinha falado antes. E a palestra foi sobre React, que é um framework de JavaScript que o Facebook criou. O Facebook criou esse framework, é como se fosse uma linguagem, mas na verdade ela usa como base o JavaScript. E eu fui palestrar sobre esse assunto. Só que assim, na mesa tinha um cara que trabalha com isso há muitos anos, tinha uma outra menina que foi meu suporte o tempo inteiro, assim. Apesar dela não ser negra, ela é uma supermana. Foi meu suporte, eu suportando ela, ela me suportando. A gente mandando mensagem no chat oculto. Ai, não fica nervosa. Ai, vai dar certo. Ó, você vai tirar de letra. Sabe? Porque a gente precisa disso mesmo. A gente precisa, como a gente fala na internet, de dar biscoitos. A gente precisa disso. E a gente tem que dar enquanto a gente pode. E aí eu me sentindo super insegura, uma síndrome da impostora querendo me pegar, dizendo, ai, mas o cara trabalha com isso há muito tempo, mas talvez você fale besteira. Cara, eu fiquei ensaiando o dia inteiro na frente do espelho. Eu me gravava, eu via, revia, mudava minha fala, pesquisava. Então, assim, esse é o cenário de mulheres negras na tecnologia. A gente, o dia inteiro, todos os dias, travando uma batalha para se provar capaz, travando uma batalha para se colocar nos espaços, para ser respeitada nos espaços, travando uma batalha para não desistir, travando uma batalha para crescer, para avançar. E para as meninas que estão ouvindo e que estão ainda estudando ou que pensam em fazer transição de carreira, é tudo isso, só que tem um lado super positivo. Qual é o emprego que você, enquanto mulher, mãe que seja, trabalha em casa, né, de maneira remota, é uma das áreas mais aquecidas, mesmo com a pandemia, estão contratando. Conheço pessoas assim, inúmeras, que acabou de ser contratada pelo Itaú para ser programadora. E qual que é a profissão que te dá essa possibilidade? E você, como júnior, ganhar mais de R$3.000, com mais todos os benefícios. Sabe? Então, assim, tem toda essa dificuldade, não é fácil. Desenvolver raciocínio lógico não é fácil. Aprender a linguagem não é fácil. Encontrar o erro na tela o dia inteiro não é fácil. Se sentir menor na frente de outras pessoas não é fácil. Porém, são várias outras possibilidades, sabe? E aí, tudo isso foi corroborando quando eu criei o Quero Ser Dev, o podcast Quero Ser Dev. Porque eu comecei a contar tudo isso e eu achava que era bobagem, eu achava que era só a minha trajetória. A minha primeira palestra, eu falei o seguinte, eu vou falar sobre como ser normal é importante. Porque ser normal, não sou, sabe, eu não me achava, não me acho ainda nada de extraordinário, eu não tenho a grande jornada da heroína, que é a jornada da heroína, que não sei o que lá. Não, eu sou uma pessoa normal, eu me considero normal. E aí, dentro desse contexto,
eu comecei a ver potência em ser eu mesma. E comecei a me ver também como referência, sabe? Para além de coisas gigantescas e tal. E aí, dentro desse processo, quando eu começo a lançar o podcast, as pessoas virem falar comigo, eu fico, gente, sério? É sério que está inspirando mesmo? E aí só corrobora o quanto é importante a gente se ver enquanto potência, mesmo dentro de tanta adversidade, mesmo sabendo que o universo ainda não é diverso. E aí, voltando para a sua pergunta, quando eu estava lá estudando, eram na sala 30 mulheres, alunas, todas as professoras mulheres, todo mundo que fazia parte lá, quem ia palestrar, quem vinha da mentoria, todo mundo mulher. Então, a gente estava numa bolha, mas a gente estava se fortalecendo ali, naquela bolha. E aí, de repente, quando as meninas escolhem ir para o mercado, começam a perceber que nas empresas a maioria vai ser homem. A maioria vai ser homem branco, a maioria vai ser homem branco cis. Só que assim, de alguma forma, a gente vai encontrar um par para se apoiar, sabe? E provocar essas mudanças, porque uma coisa que Luana falou no último episódio é que a gente, quando vai falar com as empresas ou está envolvida no ecossistema de alguma forma, a gente não tem que se perguntar por que eu tenho mais um par, por exemplo. Mas é se perguntar e fazer as empresas se perguntarem por que não tem mais outras pessoas também diversas, sabe? Não é o motivo de eu estar lá, é o motivo de eu não estar e de não encontrar os meus pares lá dentro, sabe? Então, quando a gente fala de diversidade na tecnologia, eu acho que essa é a reflexão que tem que ser feita. E, de novo, meu recadinho, meninas, não desistam. É tudo isso que eu falei, mas vale de verdade a pena. Rapidinho, Simara, tem uma dúvida. Uma vida é suficiente para aprender programação? Tipo... Cara, eu aprendi, eu estou estudando há 1 ano e meio. Eu aprendo todo dia. Então, assim, se você coloca na sua cabeça que não tem um prazo, não é uma faculdade de 4 anos, de 5 anos, não é um curso de 5 meses, é uma construção diária. Então, sim, uma vida é suficiente, sabe? É uma construção diária. Sabe por quê? Sabe essa história que todo dia o Facebook... Exemplo básico. O Facebook ou o Instagram atualiza e muda uma funcionalidade, entra uma funcionalidade nova? Com as linguagens e com as tecnologias também são assim. Tem atualização sempre. Então, assim, se você não se atualiza todos os dias, você vai ficando para trás, sabe? De uma forma que você vai ficando com seu conhecimento precarizado. Então, é mais do que suficiente uma vida e você tem que entender isso. Quando você entende de cara que a construção desse pensamento lógico, que a construção de evolução na linguagem, de evolução na área que você escolheu atuar, ela é diária e ela é constante, é mais que suficiente. Porque o que as empresas estão olhando hoje, e Catiana me confirma, é que é o seguinte, as empresas elas querem entender o seu potencial de aprender. Então, depois que ela entende que você tem potencial de aprender, você é até contratado. E ela às vezes escolhe pessoas que demonstram ter potencial de aprender do que as pessoas que chegam achando que sabem o mundo inteiro, mas na verdade não se mostram solícitas ao novo, a aceitar o novo, a estar em constante mudança, sabe? Então, é mais que suficiente, hein? Pode vir também, que agora eu estou evangelizando todo mundo. Evangelizando todo mundo. Ótima, ótima. É isso. Evangelizando todas as meninas para que elas possam entender que podem entrar no mundo da tecnologia, né? Que pode ser uma desenvolvedora. Isso é diversidade. Quando você fala realmente dessa questão das empresas, eu tenho percebido esse movimento, pouco ainda, mas, por exemplo, tem empresas que elas entendem que a gente tem uma certa... o desafio é maior para aprender programação e lógica, porque a gente não é realmente ensinado desde criança, né? Lógica. A gente não é. O que difere de outros países, que eu já fiquei sabendo. Outros países, as crianças aprendem desde pequenininhas a fazer lógica, raciocínio e tudo mais. Uma vantagem. Mas a gente está aqui, né? Porque a gente nasceu resistindo e a gente não desiste. E aí você também falando... A gente falou... Você trouxe essas questões de biscoito. Vamos usar essa palavra, né? Eu vou te dar biscoito. Porque você é uma das inspirações, né, para mim, Catiana, para a realização deste podcast, Vozes Femininas. Porque eu vinha conversando com a Judias, que está aqui com a gente hoje, e com a Júlia Lúcia, que é uma das nossas colegas também, que idealizadora do podcast, sobre a realização, né, da gente estar aqui falando.
E você, Simara, me mostrou a possibilidade de realizar esse sonho. E aí eu tinha uma outra visão, eu não sou de tecnologia, né? Eu sou da área bem de humanas, sou professora e venho de uma outra versão, mas você possibilitou, me mostrou que eu posso fazer um podcast, né? Então, assim, eu digo que você também inspira outras meninas como me inspirou. E isso é muito bom e muito obrigada. Já agradecendo nesse episódio, dando biscoito, porque é isso, a gente tem que se fortalecer, né? Eu acho que tem que ser muito além de uma postagem. A gente tem que se fortalecer, que você é uma mana preta, conterrânea, minha baiana, e que está, sim, fazendo a mudança na tecnologia. Você está inspirando outras meninas negras também a acessar a tecnologia e a entender que é possível, sim. E aí, no meio de tanta coisa que você... também. Fale! Ai, cara, obrigada, de verdade, porque aí faz sentido, né? Aí faz sentido ter mudado de casa, ter saído de casa, faz sentido ter vindo para São Paulo na loucura, tudo isso faz sentido, sabe? Faz sentido fazer um curso e ficar 4 horas sentada ensinando a criar em podcast, porque quando eu coloquei meu podcast no ar, as meninas começaram a vir me perguntar, e Kátia foi uma delas. Ai, Simara, como é que eu faço? Não sei o quê. E, cara, fez muito sentido eu ter coletado tudo que eu tinha aprendido, porque eu fiz aquela trilhinha de conhecimento, sabe? Que aí é também raciocínio lógico que eu não sabia que eu aplicava, tá? Quando eu chego e crio minha trilha de conhecimento para eu executar e resolver um problema meu, ou no caso gerar uma solução, que foi essa, eu quero lançar um podcast. Então, eu preciso editar. Eu posso editar no meu celular? Eu posso gravar no meu celular? Ou eu tenho que ir para o computador? Gente, é de graça? Gente, será que tem um aplicativo que faz tudo? Gente, eu vou olhar aqui no YouTube se alguém já fez isso antes. Gente, em português não tá achando. Eu vou tentar pesquisar em inglês, que o pessoal lá fala mais coisas. E aí, cara, eu fiz essa trilha de conhecimento e consegui colocar no ar. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar com esse tesouro sozinha na minha mão, porque o mundo do podcast tá explodindo. E eu quero mais vozes pretas e mais vozes femininas também no Spotify. Ainda brinquei assim, sabe? Então, obrigada de verdade. Eu tô super feliz e emocionada com vozes femininas. Tô muito feliz, porque é um filhinho que nasceu. Gata, tu sabe da sua responsabilidade, né? Madrinha do Vozes, não tem mais como correr. Então, é isso. É isso que a Ju falou. Você é a nossa madrinha. Eu agradeço muito, assim, porque todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, principalmente com tecnologia, porque eu não entendo, você sempre está disponível. Então, biscoito para Simara. E aí eu fico me perguntando, e isso é empreender sua carreira. No começo do episódio, você traz a questão que você fez um planejamento de carreira, né? Foi uma questão e aí, novamente, a questão da diversidade. Para quem vai atuar em algumas áreas que a gente sabe, como marketing digital, se você não tem inglês, se você não faz uma faculdade top de linha, não sei o quê, você você não avança em algumas, você não tem ascensão, né? Você não tem visibilidade. E aí, Simara, no meio de tudo isso, que estamos em 2020, vivendo uma quarentena, né? Uma pandemia, você ainda teve tempo de construir, idealizar um podcast, Quero Ser Dev, que inspirou aqui Vozes Femininas e tantas outras. Como é que tem sido para você, no meio de tudo isso, ainda ter mais uma profissão? Porque no meio de tantas coisas, é mais uma profissão, né? Agora você tem mais um produto da sua consultoria. Eu acredito que é isso. Conta pra gente como é que tem sido esses dias para você. Conto. Cara, eu acho que a galera vai se identificar com o que eu vou falar agora. Eu simplesmente estou surtada. Eu acho que o que a gente está vivendo é uma coisa antiga, que não deveria estar acontecendo em 2020. Às vezes eu acordo e eu acho que eu estou vivendo uma ficção científica, que o que eu estou vivendo é um filme, não é uma realidade. Porque eu estou em casa, eu estou isolada, eu estou me cuidando e sendo empática com o próximo. Eu tenho, entre aspas, esse acesso de poder trabalhar de casa. Eu já faço isso há algum tempo. E aí, meu total respeito e apoio para as pessoas que precisam sair de casa
Minha mãe é uma dessas, minha mãe é doméstica, ela não foi liberada, então ela continua trabalhando. Mesmo eu falando, mãe, não vai, eu te ajudo. Ela não quis, porque mãe nordestina é isso, né? Ela continua teimosa. E aí o que acontece é o seguinte, eu surtei no primeiro momento muito, e eu pensei, cara, eu não vou ficar me cobrando ser produtiva. Eu não vou ficar me cobrando fazer nada por pressão, enquanto estava todo mundo lá fazendo dieta, criando 1000 coisas, fazendo 1000 cursos. Eu não estava fazendo nada, eu estava embaixo do meu edredom chorando. Eu estava desesperada. Essa é a verdade. Mas, como toda a vida tem altos e baixos, tem dias que eu acordo mega produtiva e eu não me cobrei por isso. E nesses dias que eu acordo, sabe aquele dia que você acorda, você respira fundo e você fala, ai, tem sol lá fora, meu cachorro quer brincar, toma um banho, lava cabelo, e aí você vê aquela luz e você fala, o que eu vou aprontar hoje? E aí vou lá, volto pro foco, estudo, invento uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu percebi que essa onda de não me cobrar foi mega produtiva. Por quê? Além do podcast, eu aprendi a fazer filtro de Instagram. Eu criei cursos, então eu já dei 2 oficinas, 2 de como criar seu podcast. Eu palestrei já fiz meetup para algumas empresas também. Então, assim, sem me cobrar, as coisas têm acontecido, sabe? Então, me respeitando o meu tempo, a forma que eu tenho funcionado. E aí as coisas estão acontecendo, estão evoluindo. E às vezes eu fico também, por mais que a gente fale, eu não quero me cobrar, vou ficar de boas e tal, a gente acaba se cobrando sim. E aí eu fico percebendo às vezes, cara, será que eu tô realmente parada? Será que a vida tá acontecendo e eu tô parada? E aí eu percebo que não, eu percebo que tá acontecendo sim uma evolução, por mais que ela seja mais espontânea, tem acontecido uma evolução na minha carreira nesse momento. De muita coisa de tecnologia, sabe? Assim, desde a pegar projetos com tecnologias que eu nunca mexi, como palestrar sobre um assunto que eu nunca falei antes, sobre, sei lá, criar filtros, que é uma coisa que eu estou tentando fazer desde o ano passado e só agora eu consegui, sabe? Então, a ideia do podcast também, ela tinha surgido antes, mas só agora eu consegui colocar em ação. Então, eu estou vivendo a quarentena assim, dias de boas e dias de não boas. E lembrando que é super normal e natural a gente não romantizar o que está acontecendo no mundo, né? Porque o momento está muito escroto. No Brasil, quase 60 mil pessoas mortas, mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Então, assim, um desgoverno total. Então, eu não vou romantizar esse momento. Por isso que eu falo que eu tô surtada mesmo. Ultimamente, meus dias têm sido melhores. Eu tenho acordado mais motivada, aconteceram coisas novas, já posso contar? Dá tempo? Então vamos lá. Eu embarquei em projetos novos, eu fui convidada recentemente para ser Community Manager da Reprograma, que é esse curso que eu já fazia isso, eu já era uma evangelista da Reprograma, né? Eu sempre tô aqui com a Bíblia embaixo do braço, ei, tem um minutinho para eu te contar a palavra da Reprograma? Eu já fazia isso. Mas agora eu fui convidada por elas a fazer parte do time. E a gente lançou ontem 4 turmas online para pessoas de Recife, para pessoas de São Paulo, para pessoas do Brasil inteiro. São turmas diferentes, com públicos diferentes, para front-end, para back-end. Então, assim, projetos novos estão acontecendo e eu estou conseguindo viver isso, sabe? Porque, de uma certa forma, eu já tinha esse acesso, eu já tinha feito essa virada de chave na minha carreira, sabe? Sabendo que empreender também é ter plano de carreira, sabe? Então, assim, eu tô vivendo a quarentena assim, um dia de cada vez, esperando essa porra passar. Maravilhosa! Muito obrigada, Simara. Simara, já que você disse que nessa vida dá para aprender programação, dá para aprender sobre Java, dessas coisas todas aí que eu não entendo, para quem está ouvindo aqui, tem interesse, conta aí o caminho das pedras, o que tem que fazer, quais cursos, o que está rolando aí para o pessoal aprender sobre. Conto. Então, primeiro de tudo, escutem o podcast Quero Ser Dev. Porque lá eu compartilho como foi a minha trajetória. Eu convido outras mulheres também que são inspiradoras para contar como foi a trajetória delas. Então, ouvindo lá no podcast, você consegue saber o que você tem que fazer em relação a soft skill, que é a sua habilidade comportamental. Mas também você aprende sobre hard skill,
que são essas linguagens todas, que é mais a parte técnica para quem quer ser programadora. Então, linguagens, o que estudar, quais cursos fazer, por onde começar. Tem curso online de graça, né? O que é que faz? Do que se alimenta, por onde vive, né? Então, a minha recomendação é que você procure um curso que faça sentido para você. Depois que você entende quais são as áreas que tem assim na tecnologia, como, por exemplo, front-end e back-end. No primeiro episódio eu conto a diferença das duas áreas. Quando você entende o que você tem mais aptidão e tal, procure um curso que faça sentido para você. E a minha recomendação é, se esse podcast sair até antes do dia 17 de julho, as mulheres que estão ouvindo podem ir lá e se inscrever em reprograma.com.br. Então, assim, se inscrevam, porque independente de você escolher front-end ou back-end, você vai conseguir estudar bem do iniciozinho, sabe? Então, desde lógica de programação, conceitos, até colocar a mão na massa e conseguir criar projetinhos, sabe? Todo ao longo do curso, assim. E aí tem vários outros cursos também rolando, porque são poucas vagas, né? Caso você não consiga entrar na Reprograma, tem laboratória, que também é só para mulher, tem Digital House, que está com mais de 90 bolsas para todo o Brasil, tem estudo online, tá? E aí, não consegui entrar em nenhum bootcamp agora, que são esses cursos mais imersivos. Tem também para você estudar online, que tem o Free Code Camp, que é um curso de graça, e você também vai fazendo esse passo a passo. Tem um que eu fiz também, que chama Treehouse. Então, me procurem, porque aí eu posso mandar escrito direitinho os nomes, caso você não consiga acompanhar aqui ouvindo. E essa que é a parada. Mulher, se inscreva na Reprograma. Sério. Vai sair até o dia 17, né, Catiana? Temos fé. Vai estar lindo, maravilhoso. Semana que vem, dia 6, está aí o primeiro episódio no ar. Ouçam. E é isso, Cati, vai lá. Simara, você falando sobre isso, me veio aqui uma curiosidade. Quais são as mulheres que te inspiram na tecnologia? E porque você faz tanta coisa, então eu imagino também que vem de outras mulheres que te inspiram. Tem alguma que te inspira? Algumas? Conta aí pra gente. Sim, primeiro a minha inspiração vem de casa. Minha avó, minha tia e minha mãe. Depois que eu entendi que eu preciso resgatar minha potência, buscando dentro de mim e revisitando minha ancestralidade, eu me fortaleço muito nelas. E apesar delas não terem feito nada de tecnologia, assim, de trabalho, vem de uma mentalidade que me trouxe até aqui, sabe? Então, assim, minha avó era analfabeta, a minha mãe estudou só até o ensino fundamental, a minha tia sempre empreendeu, mas também não teve estudo direito. Então, assim, foram as mulheres que me criaram, me tornaram o que eu sou. E aí, para além disso, depois que eu entendo que eu tenho que resgatar meu repertório, minha ancestralidade, eu vou para as pessoas que me deram a mão, assim, ao longo da minha trajetória. Então, tem algumas, tá? A primeira de todas é a Nina Silva, já citei ela aqui, sei lá, umas 5.000 vezes. Tem as meninas que estudaram comigo, que foram 30 mulheres, e assim, mulheres de todo que é tipo de repertório, sabe? As minhas professoras na Reprograma são super referência para mim. As meninas que criaram a Reprograma, são 3 mulheres que criaram a Reprograma, são super referência também. A Luana, que é minha mentora. Eu sempre, quando crio minhas apresentações que eu vou falar de carreira, e quando eu vou falar da importância do network, a importância de mentorias, de você ter mentoras, eu falo dessas 3. Já falei da Nina, da Luana, que é essa minha professora do Next, que está no último episódio do meu podcast. E tem a Leandra. A Leandra era da época de marketing. Ela que foi a pessoa que me disse que não ter a minha graduação não significava nada. Porque ela falava assim, ela falou uma vez, né? Você não me admira tanto? E se eu te contar que eu não tenho uma graduação? Eu falei, o quê? Eu não tenho. E você precisa entender uma coisa. O universo só diz sim, até para provar que você não tá maluca. Então, assim, enquanto eu dava motivos para acreditar que ter uma graduação era a única forma de fazer minha carreira deslanchar, não acontecia.
Depois que eu virei a chave, falei, cara, pera lá, eu não tive uma formação, entre aspas, formalizada, né? Mas eu vou buscar outra trilha de conhecimento, eu vou virar outra chave, vou fazer bootcamp. Então, assim, 1 ano e meio estudando, eu te garanto que o que eu aprendi nesse 1 ano e meio estudando, nenhuma faculdade ia me dar, sabe? Então, depois que eu virei essa chavinha, assim, eu falei, cara, ensinamentos que eu vou levar para o resto da vida. Então, assim, da tecnologia e trazendo esse repertório diante da tecnologia também, são essas mulheres que me inspiram. E vocês, do Vozes Femininas! Aê! Já sou inspiradas também. Simara, esse bate-papo, esse episódio, te ouvir, você contar seus projetos, a sua narrativa, foi possível, sim, a gente entender um pouco mais que é possível empreender a própria carreira profissional. É possível a gente escolher também. E é o que eu venho falando muito. A gente pode e a gente deve escolher. Amamos ter você conosco aqui no Vozes Femininas. Muito obrigada. Foi um presente para nós nesse segundo episódio, não é mesmo, Ju Dias? Sim, nossa, obrigada mesmo. Adorei te conhecer, né? Nós não nos conhecíamos. Eu conhecia através da Catiana, que sempre falou muito bem de você, com carinho. E obrigada mesmo aí pelo seu tempo, disposição de estar aqui com a gente, de trazer um pouco, né, desse conhecimento, compartilhar. Eu acredito muito nessa questão de redes, né, de networking, que na verdade é essa construção de parceiros, e o que a gente recebe só faz sentido se a gente retribuir, né? E bacana descobrir aí sua trajetória e saber que a gente, né, eu sou formada em propaganda e marketing, e a gente tem também uma ligação aí muito bacana. Prazerzaço, obrigada. E conta aqui pra gente como a gente te acha aí nas redes sociais, site, e-mail, enfim, sinal de fumaça. Conta como achar a Simara. Cara, eu que agradeço super, meninas. Eu amei passar esse tempo aqui com vocês, revisitando essas coisas que só me fortalecem. E muito obrigada. Me sigam no meu Instagram, Simara_Conceição. Em todas as outras redes está Simara Conceição. Então, vocês vão me encontrar lá. E deixar um recadinho final, que é para, nesse momento, a gente não se deixar abater, para a gente, de certa forma, virar a chavinha, sabe? Sair do empreender por sobrevivência, porque nesse momento muita gente que perdeu o emprego está empreendendo para sobreviver. Então, assim, depois que a gente entende que é possível empreender para sobreviver, é transformar isso em carreira, sabe? Então, pega essa inspiração, olha para o seu passado, resgata a potência que você tem dentro de você, da sua família, de trajetória, de amigos, e transforma esse empreendedorismo por sobrevivência para algo que faça mais sentido, para algo que te faça deixar legado, construir legado, avançar enquanto pessoa, enquanto resgate de dignidade. Esse é o recadinho final. E muito obrigada, meninas. Amei. É isso, Simara, que não percamos a fé e a esperança por dias melhores. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação neste episódio do Vozes Femininas. E a você, nosso ouvinte, esperamos que tenha gostado dessa voz maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje, a Simara Conceição. E convidamos a você que ainda não assinou a assinar o nosso podcast, a compartilhar nas suas redes com seus amigos, amigas e amigues. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma história nova e incrível de uma mulher compartilhando a sua narrativa e os seus projetos. Até o próximo episódio. E o Vozes Femininas tem a produção e apresentação de Catiana Normandia, Ju Dias, Kelly Batista e Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Tchau!
Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas.